Olha, eu vou-lhe ler os nomes colocados numa escola em Lisboa, no primeiro ciclo e pré-escolar. Vou-lhe ler os nomes. Deixa o Sr. Deputado André Ventura falar. Não querem ouvir, mas terão que ouvir mesmo. Nazita, Radit, Saas, Saina, Aziz, Tuna, Ahmed. Estes senhores são zero portugueses. E foi culpa vossa. Esse áudio que você acabou de escutar é um trecho de uma fala do deputado André Ventura na Assembleia da República Portuguesa no dia 4 de julho. Ventura é líder do partido anti-imigração Chega e, na ocasião, leu uma lista com nomes de crianças de origem estrangeira, em sua maioria árabe. O deputado insinuou falsamente que, por causa de filhos de imigrantes, as crianças portuguesas não estão conseguindo vagas em creches públicas. Ele também afirmou que está acontecendo uma mudança cultural e civilizacional em Portugal e que isso seria culpa do Partido Socialista Português. Essa lista circulou entre grupos de extrema-direita nas redes sociais e gerou repúdio por parte do campo democrático, que criticou o discurso xenófobo de Ventura e a exposição indevida de menores. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Meu nome é Yolanda Paz e eu falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio, vamos falar sobre a teoria conspiratória da grande substituição e como ela está sendo usada pela extrema-direita em Portugal. Quem participa dessa conversa é João Carvalho, sociólogo e pesquisador do Instituto Universitário de Lisboa. O Chega pretende alargar o racismo em Portugal de forma a poder capitalizar eleitoralmente esse mesmo racismo, estimulando o quê? O ódio entre comunidades, a hostilidade aberta entre comunidades. Também recebo Isabel Mendes Lopes, deputada do Partido Livre, que estava presente na sessão parlamentar, na qual André Ventura leu a lista de nomes. O que é assustador no meio disto tudo é, de facto, a normalização do discurso de ódio e a aceitação do discurso de ódio como um discurso que faz parte da dialética parlamentar quando não faz. O que acontece é temos de ter lugar para todas as crianças. Ao apresentar os nomes das crianças, os deputados do Chega evocaram a grande substituição, uma teoria conspiratória que circula há tempos entre radicais de direita. Ela defende que elites ou grupos políticos de esquerda têm um plano para substituir a população branca de um país por não brancos. Esse objetivo seria alcançado por meio da imigração e de taxas de natalidade mais elevadas entre essas comunidades do que entre os brancos. Desde o século XIX, essa teoria racista é difundida por grupos supremacistas, antissemitas e neonazistas. Suas versões variam dependendo do lugar e do momento histórico. Em 2011, ela ganhou novo fôlego a partir de um livro publicado pelo ativista francês Renaud Camus. Para ele, os imigrantes muçulmanos na França pretendem destruir a identidade nacional e católica do país. As ideias xenófobas de Camus foram incorporadas por diferentes líderes da direita radical, como Viktor Orbán, na Hungria, e Donald Trump, nos Estados Unidos. Tendo esse contexto em conta, eu pergunto ao João Carvalho de que forma a grande substituição chegou a Portugal e como ela passou a ser usada pelo Chega. A partir de 2017, Portugal tornou-se atrativo para os fluxos imigratórios. Desde então, tem vindo a crescer a população imigrante e a haver uma diversificação das origens dos imigrantes. A André Ventura tem procurado associar exatamente todos os cidadãos dos países asiáticos, da Índia, do Nepal, do Paquistão, à religião muçulmana e procurando transmitir a ideia que estas populações irão substituir os portugueses e que há um propósito dos governos nacionais em promover esse fluxo imigratório. O Chega pretende o quê? Fomentar um discurso e um debate sobre as questões da imigração, porque os partidos de extrema-direita serão beneficiados diretamente por as pessoas ficarem preocupadas sobre a imigração. Ou seja, o Chega, para se catapultar, e mesmo nesta eleição de 2025, o Chega tem um discurso anti-cigano e apoiou-se muito numa clivagem que já é existente em Portugal, que é o sentimento anti-cigano é uma coisa que é transversal à sociedade portuguesa, enquanto a imigração e a hostilidade à imigração era uma coisa muito mais insignificante. Porquê? Tem-se sempre a imagem que os imigrantes vêm para Portugal para trabalhar e sem eles a economia não tem o mesmo nível de crescimento. E agora,
O objetivo é exatamente passar o mesmo discurso, o mesmo nível de estereótipos e de estigmas sociais que estão associados à comunidade cigana para a comunidade imigrante no geral. E, em particular, a comunidade muçulmana. E no passado também já era clássico dizer que as crianças ciganas passavam à frente dos outros cidadãos nacionais nas escolas. Entre 2017 e 2024, a população de estrangeiros em Portugal quadruplicou, segundo a Agência para Integração, Migrações e Asilo, chegando a 14% da população, a maioria brasileira, cerca de 1/3 do total. Eu pergunto agora ao João Carvalho e à deputada Isabel Mendes Lopes o que existe de falso e o que existe de real na afirmação do Chega de que crianças estrangeiras estão sendo favorecidas em detrimento das portuguesas no sistema de ensino. É totalmente mentira que os cidadãos estrangeiros, as crianças cidadãos estrangeiros, tenham prioridade sobre os portugueses. A lei é igual para todas as nacionalidades, para todas as crianças. Crianças têm que ser integradas no sistema escolar em função da sua idade, em função do local de trabalho dos seus pais, em função se têm irmãos na escola. O que sucede é que, com esta quarta vaga de imigração, há uma diversificação da população e, naturalmente, os imigrantes também são acompanhados pelas suas famílias e há um aumento da diversidade dentro das próprias escolas. Apesar de ser totalmente falso, já existem cidadãos portugueses que se dirigiram às autarquias para contestar esta suposta discriminação positiva aos cidadãos estrangeiros, que é totalmente falsa. E qualquer criança que vive em Portugal tem direito a andar na escola e tem direito a andar na escola pública isso também faz parte da nossa sociedade e faz parte do nosso estado social. E aí também há um problema que o Governo não está a resolver de uma forma célere, que tem a ver com o número de vagas das creches e nos jardins de infância, mas isso não tem nada a ver com crianças estrangeiras ou não crianças estrangeiras. É novamente utilizar um problema real que existe para criar a divisão, o ódio e pôr pessoas umas contra as outras, através da criação de uma insatisfação, do aproveitamento de problemas que existem, que é preciso resolver, mas empolá-los e atribuir-lhes até causas erradas e encontrar inimigos que não existem. Antes de continuar este episódio, eu quero lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde você pode procurar pela playlist DW Revista. Além disso, também está no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Deputada Isabel, agora gostaria que você fizesse uma avaliação sua sobre o que aconteceu na Assembleia da República Portuguesa no dia 4 de julho. Na ocasião, você chorou ao criticar a atitude de André Ventura. O que mais te incomodou? Eu acho que a emoção também faz parte da política e nós não podemos aliar a emoção da política e, portanto, é isso. Quando estou muito frustrada, como estava na sexta-feira, ou quando me emociono, muitas vezes a minha reação é a que eu tive na sexta-feira. Quando falamos de crianças, eu sou muito vocal. É um assunto que me toca muito, porque, quer dizer, nós todos temos responsabilidade por todas as crianças, sejam elas nossas filhas, não sejam elas nossas filhas, tenham elas a nacionalidade que tenham. E, portanto, fico muito chocada quando vejo crianças a ser atacadas e quando vejo falta de empatia por qualquer criança. Foi achado normal serem ditos nomes de crianças, sem nenhuma consideração pelo impacto que isto tem em cada criança que ouve o seu nome. Quer dizer, é muito fácil para mim imaginar uma criança em casa ouvir o seu nome e a perguntar aos pais porque é que estão a dizer o meu nome na televisão, ou os colegas a dizer, olha, disseram o teu nome no Parlamento, e isso provocar sofrimento. Desde 2019, o Chega e seus partidários alcançaram grande visibilidade entre o eleitorado português a partir de falas polêmicas, reproduzidas sobretudo nas redes sociais. Na eleição de 2025, o partido conquistou 60 cadeiras na Assembleia da República Portuguesa, o que corresponde a cerca de 23% dos mandatos. Mesmo com uma alta de 20% em relação à eleição anterior, esse número não foi suficiente para assegurar ao Chega uma maioria no parlamento, que no final ficou com a coligação de centro-direita Aliança Democrática, encabeçada pelo Partido Social Democrata. Esse grupo político que ascendeu ao governo incorporou o discurso defendido pelo Chega de endurecimento das regras para a imigração.
Eu pergunto então ao João Carvalho, como o Chega tem usado discursos radicais e se beneficiado disso na política portuguesa? O que nós assistimos no Parlamento português não assistimos noutros parlamentos nacionais. O nível, por exemplo, exatamente, a citação direta de nomes de crianças inscritas numa escola pública pode constituir um crime de incitação ao racismo. Só que o sistema judicial português é tão bizantino que não está preparado para responder com agilidade a estas questões. A própria Assembleia da República não tem um regulamento que possa disciplinar o comportamento dos seus deputados. Portanto, o Chega tem capitalizado esta liberdade e tem adotado um discurso cada vez menos civilizado, cada vez mais próximo do discurso de ódio de franjas como a franja neonazi que existe em Portugal. Por outro lado, um fator preponderante também por trás deste discurso incivilizado, será a conivência do Partido Social Democrata com o discurso do Chega. O Partido Social Democrata encetou uma política de acomodação do discurso de extrema-direita relativamente à imigração, procurou cooptar as suas propostas legislativas e, perante esta atitude de conivência do PSD com o Chega, só iremos assistir cada vez mais à normalização deste discurso que é abertamente racista e xenófobo e que não tem sanções judiciais e que passa incolumemente na sociedade portuguesa. Costuma ser na ciência política que os partidos de centro-direita têm um papel fundamental na ascensão dos partidos de extrema-direita e na sua consolidação, e o que assistimos em Portugal é que há uma transformação do centro-direita nacional. E deputada Isabel Mendes Lopes, como você avalia essa relação entre os partidos de direita na Assembleia da República Portuguesa? A extrema-direita está a ser muito bem sucedida porque, na verdade, não está na governação, mas está a condicionar a governação em Portugal. E isso é perfeitamente claro, seja porque depois há alianças e acordos entre o PSD e o Chega, mas também, mesmo quando não há esses acordos, o próprio PSD adota as propostas do Chega e, portanto, sim, estão a ser muito bem sucedidos. Estão a focar-se em resolver os problemas que a extrema-direita identifica. Em vez de se concentrarem em resolver problemas muito sérios que nós temos em Portugal, como é o caso da habitação, temos as casas caríssimas, como há muito não tínhamos. Temos um problema gigante na saúde, em que as pessoas estão grávidas e nem sequer sabem onde é que vão conseguir ter o seu filho. Temos um problema na educação, falta de professores, temos escolas sem condições. Portanto, nós temos uma série de problemas no país que é preciso resolver e que são problemas urgentes e que são problemas que afetam, de facto, a vida de todas as pessoas que vivem no país. E o Governo, ao invés de se concentrar e apresentar medidas urgentes para resolver estes problemas, prefere embarcar na narrativa da extrema-direita e apresentar soluções para problemas que, na verdade, não existem da forma como são colocados e que, na verdade, vão agravar vários dos problemas que nós temos. Eu deixo aqui meu agradecimento ao pesquisador João Carvalho e à deputada Isabel Mendes Lopes por participarem dessa conversa com a gente nesta edição do DW Revista. E aí, você curtiu este episódio? Quer sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então é só deixar um comentário no YouTube ou no Instagram da DW Brasil. O episódio desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. O roteiro, a apresentação e a edição de áudio são minhas, Yolanda Paz. A produção é da Jéssica Moura e a coordenação do Rafael Pleizan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau!